Meus irmãos, presta atenção nesse testemunho. Então, a minha mãe, Irmãos, ela se presta envolve com meu atenção pai, nesse vídeo. engravida aos 17 anos, e ela chega para falar com os meus avós, que eram os pais dela, que estava grávida. Meu avô ficou tranquilo com aquela situação, mas a minha avó ficou revoltada. Ela queria acabar com aquilo porque ela não aceitava aquilo. Meu pai assumiu, mas a minha avó ficou muito revoltada. Ao ponto, irmã Jamile, dela oferecer para minha mãe um aborto. Virar para minha mãe e falar que ela tinha que abortar, que era a melhor coisa a fazer, que não era tempo dela ser mãe. E meu pai assume a minha mãe, vai morar com a minha mãe na casa da mãe dele, a minha avó paterna. Só que meu pai, muito jovem, minha mãe também muito jovem, não deu certo o relacionamento. Era muita briga, muita agressão, muitos ciúmes. E 2 tios meus decidem entrar na casa da minha avó paterna, tirar a minha mãe de lá, e a minha mãe vem pra cá, pra São Paulo, grávida de mim. Eu nasço aqui no estado de São Paulo, e quando eu nasço, a minha mãe resolve voltar pra Pernambuco, agora comigo no colo. Então minha mãe, ela decidiu me deixar com a minha avó e vir embora pra aqui pra São Paulo. Me deixa em Pernambuco com a minha avó e vem aqui pra São Paulo. Eu sabia que a minha mãe existia, mas quem assumiu o papel de mãe naquela época foi a minha avó. E minha mãe veio embora pra cá. Minha mãe, ela segue a vida dela e meu pai tá lá. A minha avó, ela era católica, mas ela também servia aos orixás dela, aos guias, né? Ela é alguém que praticava o catolicismo, mas ela também praticava a umbanda, ela gostava desse mundo místico. E a minha avó, cada vez mais, mexendo com esse mundo do ocultismo, né? A minha avó falava assim, você puxou a raça da sua mãe, você puxou a raça do seu pai. Então, assim, ela sempre derramava sobre mim as dores dela. E eu sabia que quando ela saía naquela sexta-feira, ela ia voltar perturbada. E eu via os espíritos dentro de casa. Eu via, literalmente, os demônios dentro de casa. Eles não falavam comigo, mas eu conseguia ver a presença deles. E a minha mente falava assim, por que a minha mãe não tá comigo? Porque eu falava assim, se ela estivesse aqui, eu não tava vivendo essa realidade. Eu não tava vivendo isso. Isso me machucava muito, muito mesmo, irmã Jamile. Porque na minha mente, se ela estivesse comigo, tudo teria sido diferente, né? Eu não tava passando por aquilo. Porque às vezes a minha avó derramava coisas que não cabia a mim. Eu acho que ela tinha tanta raiva da minha mãe ou mágoa, que ela às vezes atribuía à minha pessoa isso. E eu, por ser uma criança, eu não conseguia discernir isso muito bem, né? Eu falava assim, minha mãe me abandonou. Ela não me ama, o diabo falava na minha mente, você nasceu pra isso. Você é infeliz, você é rejeitada. Minha mente era muito bombardeada pelo diabo, muito. A minha avó me fez um pediu pra mim ir na casa de um vizinho, na época que a mãe estava enferma, no estado terminal de saúde, e minha avó se prontificou a dar banho, né, nessa senhora, e ela falou, Bruna, vai lá na casa da pessoa e pergunta se eu já posso vir ajudar a dar banho nessa pessoa, né, e eu fui. E quando eu entrei dentro daquela casa, algo ruim muito aconteceu na minha vida. Eu tinha 9 para 10 anos, eu entrei dentro daquela casa e o filho daquela mulher me molestou. Foi muito difícil. E quando isso aconteceu, eu sabia que aquilo era errado, mas eu não conseguia discernir o que era aquilo. Mas eu fiquei intacta, assim, eu não conseguia fazer nada. Congelei naquilo. Quando aquilo acabou, eu levantei e ele falou assim, você não conta isso pra ninguém. E eu voltei pra casa desorientada, nem falei com a minha avó, literalmente eu quis ir pra um terreno que minha avó tinha, ficar lá. E eu falava assim, se eu contar isso, meu tio que era alcoólatra ia matar ele. Então eu guardei aquilo, isso aconteceu por algumas vezes. Então eu fui crescendo revoltada, rebelde, e foi crescendo um sentimento de ódio mesmo pela minha mãe biológica. Muito ódio. Ódio mesmo, ao ponto de eu querer que ela nunca tivesse existido na minha vida. Porque eu achava que tudo aquilo é porque ela fez aquilo. Então, acho que é muito importante a gente falar para aqueles que estão nos ouvindo aqui, você que é mãe, você que é pai, estruture a sua casa, ame os seus filhos. Você nunca vai ser perfeito, mas em Cristo, Ele nos aperfeiçoa, sabe? Tem muitas pessoas que focam muito no trabalho e acham que ser mãe ou ser pai é dar presentes, é dar os melhores eletrônicos. Não. Ser pai, ser mãe é você ser presente na vida de um filho, é você estar ali quando ele tá bem, quando ele não tá bem, é você fazer uma lição de escola com qualidade, é você pegar o teu filho e falar, vamos ali no mercado comigo, algo tão pequeno, mas que isso vai registrar dentro da mente dele coisas eternas, profundas.